Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados, que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação nas nossas aulas, no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Queridos, eu quero desde já pedir a você, com todo carinho, para que você venha curtir, compartilhar, dar o seu comentário e também se inscreva no nosso canal e ficar lá por dentro de todo o nosso conteúdo. Queridos, essa aula, essa revista é a revista do quarto trimestre, essa lição é a lição de número 7, Davi é ungido a rei. Nós estamos em 2019 e essa revista é uma revista da CPAD. Dando continuação aqui, veja só, quero pedir você com todo carinho, por favor, nos ajuda, né? Como é que você pode nos ajudar? Não tem custo nenhum, é você compartilhar, é você se inscrever no nosso canal. Então fica aí nosso abraço, nosso carinho a todos vocês. Então fica aqui, queridos, essa lição, o título dessa lição aqui é o governo divino em mãos humanas e também a liderança do povo de Deus no livro de 1ª e 2ª Samuel. Deus confiou essa liderança na mão do homem. Então, queridos, o objetivo dessa unção é conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Esse que é o propósito, né, da unção. Né? Aqui o textual, querido. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Olha só. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi a Ramã. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. A verdade prática. O propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Dando continuação aqui, a introdução é que o conceito de unção é do Antigo Testamento. Destinava-se a sacerdotes e reis para que estes exercessem com êxito, olha só, as suas funções e ministérios. Êxodo capítulo 40 e o versículo 13, 15. 1 Samuel capítulo 9, versículo 16. Profetas também eram ocasionalmente ungidos segundo a determinação divina. 1 Samuel capítulo 19 e o versículo 16. Nessa lição, veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servo de Deus para desempenhar em funções na obra divina. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração de escolha divina para cumprir seus propósitos. O ponto central da lição diz aqui: a unção capacita o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Então é isso, para isso que serve a unção, para o servo de Deus desempenhar a obra do Senhor. Então, no primeiro tópico aqui, Davi, o rei ungido. O primeiro subtópico, o significado e propósito da unção. Vemos aqui, no hebraico, há duas palavras para unção, sucar e machá. A palavra sucar aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou cabeça do convidado. Deuteronômio capítulo 28 e o versículo 40 e Ruth capítulo 3 versículo 3. Vemos aqui a palavra grega que corresponde ao hebraico sucar. A palavra grega que corresponde ao hebraico sucar é eleipo. Lucas capítulo 7 versículo 38 e 46, que pode referir-se ao ato de ungir os enfermos. Marcos capítulo 6, versículo 3, Tiago capítulo 5 e o versículo 14. Quanto à palavra machá, a ideia é de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo Machia, ou Messias, né? A palavra grega Shiro se relaciona com machá, daí o nome de Cristo. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa é machá, unção de pedra. Gênesis capítulo 31 e o versículo 13. Do sacerdote, Êxodo 28, 41 e 29, versículo 7 ao 36.
e dos reis, 1 Samuel capítulo 9, versículo 16, e dos profetas, 1 Reis capítulo 19, versículo 16. E de objetos diversos, Êxodo capítulo 30, versículo 26 ao 28. Nesse sentido, o ato de unção busca mostrar que a pessoa ou objeto, né, ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável. 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. E o segundo subtópico. Então nós vemos aqui que todo objeto, a partir do momento que recebia aquela unção, de acordo ali com o profeta e sacerdote, ela passava a ser especialmente para a obra do Senhor. E era intocável. Ninguém poderia mais tocar nela ali. Então, poderia uma pessoa mesmo, que era ungida ali, ninguém poderia mais tocar naquele ungido do Senhor. Segundo subtópico, o símbolo da unção, como o ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. 1 Samuel capítulo 10, versículo 9, Isaías capítulo 61 e o versículo 1. O termo Machá do Antigo Testamento, né, que do Novo é Shiro, refere-se à unção do Messias que viria. Salmos capítulo 45, versículo 7, Daniel capítulo 9 e o versículo 24. Assim, o Novo Testamento mostra que essa unção, estava sobre Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18. Pedro fez menção dessa unção sobre o Filho de Deus, Atos capítulo 10, versículo 38. E Paulo, né, descreve essa mesma unção sobre os cristãos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e o versículo 22. A unção do Antigo Testamento destinava-se à separação de alguém. Está relacionada a Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo. E aos cristãos, no sentido de dotar-nos de poder para testemunhar a verdade do Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8 e 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. A verdadeira unção é ordeira, decente e tem como alvo a glória divina e a expressão do reino de Deus. Aqui o terceiro subtópico, a unção sobre Davi. Nós vimos aqui alguns detalhes importantes cerca. Primeiro, Samuel capítulo 16, versículo de 1 a 13, né, por ocasião da unção de Davi por Samuel. O autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual Davi... Terceiro subtópico, a unção sobre Davi. Alguns detalhes importantes cerca primeiro Samuel capítulo 16, versículo 1, 13. Por ocasião da unção de Davi por Samuel. Vemos aqui, o autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul, mas o profeta estava sobre o querer de Deus e ele não desviava. O profeta Samuel estava sob o querer de Deus e ele não desviava do mandato do Senhor. Ele sabia ao Deus que ele servia. Então, ele aqui, mesmo ele vendo ali que aqueles moços que estavam ali, que ele podia se agradar e ele gostava muito do rei, mas ele veio fazer, ungir aqui o rei que era Davi, né? E devido os seus pecados, Saul não poderia continuar como rei, porque ele tinha pecado, desobedeceu ao Senhor, então ele não poderia ficar ali como rei. Então, Deus busca na casa de Jessé, o belemita, neto de Boaz e Ruth, um dos seus filhos para reinar. Ruth, capítulo 4, versículo 17. Agora o Senhor, então, ele manda Samuel ungir outro rei. Samuel foi um pouco meio cismado, meio com medo, porque ele sabia que o rei Saul, ficasse sabendo, poderia matar ele. Conhecendo bem Saul, Samuel tinha consciência de que a missão de ungir novo rei seria difícil, por isso mesmo, seria difícil. Por isso, ele foi orientado por Deus a fazer um banquete e um sacrifício naquela região. Como representante de Deus, muitos os temeram, porque sabia que quando o profeta aparecia, era para fazer algo da parte do Senhor. Ungir uma pessoa rei, a sacerdote, ou então a profeta.
mas Samuel relatou que a sua ida era de paz. Samuel já foi logo falando assim, eu vim aqui de paz, eu vim aqui de paz, não é de guerra não. Então, os filhos de Jessé passaram diante do profeta, mas nenhum deles foi escolhido. Então foram passando os filhos de Jessé e nenhum deles ali foram escolhidos. Por mais que seja robusto, que seja homens, como diz, aos olhos humanos perfeito, né, mas nenhum deles foi escolhido. E Samuel, quando viu ali, acho que ele já imaginou, pronto, já encontrei aqui o rei de Israel. E Deus, então, não vê como vê o homem, né? Embora Samuel se impressionasse com a postura e aparência do jovem, tá vendo? Entretanto, um estava ausente, cuidando dos haveres da família. Davi foi ungido em meio aos seus irmãos e a partir daí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder, orientação para que pudesse cumprir o propósito divino. Então nós vemos aqui que Davi foi rejeitado até pelo pai. E o profeta também. E agora então Deus, ele fala, não, esses não são esses aí, tem mais alguém? E aí Jessé fala, não, tem o Davi, mas esse aí é pequeno, tá lá na roça lá. Então manda buscar. Enquanto Davi não chegou, ninguém sentou na mesa para comer. Olha só, assim Deus faz com nós também. Ele tem que cuidar de nós. Você é especial para Deus. Ninguém vai sentar na mesa enquanto não chegar aquele que foi o escolhido do Senhor. Olha só, então nós vemos aqui a síntese do tópico 1. O ato da unção busca mostrar que a pessoa ou objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus. Quando ungido, quando a unção ali, mostrando que aquele objeto, aquela pessoa é separado, especialmente para o Senhor. Então, quer dizer, é separado para o Senhor. Não quer dizer que ali seja santo, né? Quer dizer que está separado ali para a obra do Senhor. Quer dizer que não é que ele não é pecador, não. É que ele está separado para o Senhor. Segundo tópico, Davi, o rei que era servo. Isso aqui me chama muita atenção. E o primeiro subtópico, ungido servindo. O ungido servindo. Muito bonito, né? O ungido servindo. A unção de Deus não tira a pessoa a atitude de servo. Veja só, a unção de Deus não vai tirar a atitude de nós ser servo. Agora é que nós temos que ser servo. Quando você passa a ser um obreiro, quando você passa a ser um evangelista, um presbítero, um pastor, aí é que você agora só para isso, para servir o Senhor. Porque Jesus, ele veio para servir. É tanto que quando Jesus, ele lava os pés dos discípulos aí, Pedro mesmo já falou logo, não, Senhor, eu não concordo, eu não aceito. E Jesus diz, aquele que eu não lavar os pés não tem parte aqui comigo no meu ministério. Então, aí Pedro diz, não, então me lava todo, me dá logo um banho de cabeça todo. Jesus, não, basta que lavamos aqui os pés. Davi, sendo ungido, não abandonou a posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Ele fez isso, né? Ficou sendo servo até a hora de receber o trono, porque é na hora de Deus, querido. Tudo tem o seu tempo. A hora de Deus na sua vida. Por isso que sempre eu falo que tem muitas pessoas que abrem ministérios, eu creio, não sei se eu vou errar aqui, precipitadamente. Por quê? Porque existem várias denominações. Então a pessoa chega e abre um ministério na frente do outro, do lado do outro ministério. Não sei se todos concordam, não sei se eu vou errar aqui, mas eu acho que tem bastante denominações, né? Quanto mais igreja tiver, melhor do que bares, para nossos filhos, para nossa família estar servindo ao Senhor. Mas não precisa de tanto denominações. Muitas das vezes a pessoa que vamos dizer, rebelde, né? Que já recebeu ali o chamado, né? Teve uma visão do Senhor, agora ele está no próprio ministério, ele não quer mais ser um servo, não, agora ele quer ser o presidente do ministério, ele quer ser o pastor, ele quer ser o líder, ele não quer ser mais servo. E Davi não, Davi, ele foi, mesmo sendo ungido, ele foi cuidar dos afazeres do Senhor, até chegou o momento, querido, chegou o momento do Senhor falar assim, olha, Davi, aqui
está o trono. Sabe o que Davi poderia fazer? Ele poderia fazer: agora eu sou rei, então é o seguinte, o rei Saul não quer entregar o trono lá não? Pois vou fazer o meu de cá, vou colocar minha igreja de cá também do lado dele, e vou reinar também. Então, não, Davi não fez isso. E tem gente que faz: não, vou colocar minha igreja aqui do lado, vou abrir o meu trabalho aqui na frente da outra igreja. Querido, seja humilde, meu irmão, seja humilde, venha congregar na igreja que está próxima, ajuda o irmão, ajuda as famílias que estão ali. Deus, seja servo. Davi, sendo ungido, não abandonou a sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Sua atitude de servo foi a estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul, local de onde os planos divinos seriam executados, até chegar a hora dele pegar e passar ali. Enquanto isso, Deus poderia ter tirado, mas não, ele estava preparando Davi, ver se realmente Davi era humilde. E muitas das vezes nós não queremos ser humildes. Nós recebemos ali uma visão do Senhor, aí já quer tomar o lugar do pastor, já quer tomar o lugar do evangelista, já quer tomar, só porque pregou uma vez, aí já quer agora ser pregador, não quer mais ser servo do Senhor. Ó, no relato, cantou ali uma música, aí Deus usou ele aí no louvor, agora ele não quer mais ser mais qualquer coisa, não, ele só quer abrir o próprio ministério. No relato do encontro de Davi com Saul, deve-se entender que tais acontecimentos não seguem em ordem cronológica. Todavia, o mais importante é vislumbrar a promessa divina em curso, pois Davi crescia enquanto Saul decrescia. Então é isso que acontecia. Quanto mais o rei Saul queria se exaltar, mais ele descia, e quanto mais Davi se humilhava, mais ele subia. Olha só. Então, segundo o subtópico, o Espírito do Senhor retira-se de Saul. O Espírito de Deus afastou-se de Saul. Este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava, por expressa permissão do Senhor, para acalmar esse profundo melancolia na alma. O servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus e por suas virtudes. Tinha boa aparência, talento, capacidade de aprender e compreender as coisas. Isso era Davi, era bom guerreiro e o Senhor era com ele. 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 18. Não foi Deus que colocou, mas Deus deu a permissão que um espírito que atormentava o rei Saul atacava sempre o rei Saul, porque ele, como ele não queria ser obediente, então esse espírito foi permitido, né? Porque tudo é por permissão do Senhor, queridos. Nada acontece se não for permissão do Senhor. Por exemplo, lá no Salmo, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, mas não será atingido. Também o salmista, ele diz que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Então, até os anjos, quando vêm para abençoar você, sabia que tem que ter uma ordem do Senhor? Não é só chegar lá e falar assim: não, vou levar a bênção lá para o meu servo. Não, é da ordem do Senhor. Então, aqui também, esse espírito, ele teve a permissão para atormentar o rei Saul. E aí, quem que encontrou? Davi. Davi vinha como servo. Olha só, ele já era ungido a rei, hein? Ele já era ungido. Ele poderia chegar, aproveitar a oportunidade ali que o rei Saul estava vacilando e matar ele ali. Não, ele vinha e tocava a harpa e cantava ali, né? E ele era cheio do Espírito de Deus e o espírito mal saía. E depois o que acontecia? Ele voltava de novo para os afazeres da casa do seu pai. Então é muito lindo, querido, é muito lindo ser obediente, ser servo do Senhor. Terceiro, isso é unção. A unção de Deus faz toda a diferença, mas a unção para nós ser obediente à obra do Senhor. Terceiro subtópico, Deus levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre a sua vida. Em momento nenhum, Davi chegou e contou que agora já era rei, se ele quisesse tomar, ele poderia tomar, era para ele sair. Não. Nada disso que Davi fez. Ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei para matá-lo e assumir o reinado. Olha só, ele poderia aproveitar que o rei estava meio
né, meio doente, meio fraco da cabeça, e matá-lo. Nada disso ele fez. Antes ele serviu. Antes participou de lutas, veja só, em seu favor. Só no momento certo é que ele foi aclamado rei. É muito lindo. É Deus que levanta e dá autoridade. Deus pode levantar crentes a grandes portos. Entretanto, é preciso aprender a servir e ter atitude de servo, pois foi esse o exemplo de Jesus nos deixou, servir a todos. Marcos capítulo 10, versículo 45 e Filipenses capítulo 2 e versículo 7. A síntese do tópico 2. Olha só, Davi não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. É muito bonito. Que Deus abençoe. Eu fico muito alegre de ver aqui um homem do coração como Davi. Não foi por nada que Deus, né, achou Davi segundo o coração do Senhor, de ser humilde, né, ser manso e humilde. Terceiro tópico, Davi, o rei que era guerreiro. E o primeiro subtópico, o gigante Golias. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel, lutar contra Golias. Olha só, quando depois de ungido, ele recebeu ali unção, agora também só que ele estava preparado, com a unção de Deus nos prepara, né? E tendo este aproximadamente 3 metros de altura, e era um sobrevivente da raça do gigante Anaquis, um remanescente que se refugiu em Gaza, Asdod, na ocasião da execução feita por Josué das montanhas de Judá. Josué capítulo 11, versículo 21 e 22. Esse gigante tinha uma couraça feita de metal em escama que lhe guardava todo o corpo. Todas as armaduras de defesa desse guerreiro eram de bronze e as de ataque de ferro. O desafio de Golias era que fosse separado um homem, apenas um homem, para decidir o conflito. Esse tipo de luta era comum. O silêncio de Saul e a apatia do povo eram resultado do afastamento do Espírito de Deus. Então aqui, esse gigante, né, afrontava Israel, aonde Davi chega ali, né, com aquela preparação que ele tinha, qual? A unção de Deus. E tanto que o rei Saul, né, quando ficou sabendo, queria que ele vestisse, né, todas as armaduras ali do rei, né, que era guardava todo o corpo, mas ele não aceitou, porque ele tinha do Senhor, né, a armadura de Deus. A armadura de Deus é quem que está sobre as nossas vidas para qualquer luta espiritual e que não seja espiritual também. Segundo o subtópico, Davi ungido e cheio de fé. Davi continuava a sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul, né, mas sempre voltava para a casa de seu pai, ficando a cuidado das ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra. Isso aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, Davi era pequeno e não estava preparado para a guerra. Mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. O pai de Davi envia-o ao acampamento para provisão aos seus irmãos. E ali ele viu a afronta do gigante que já vinha desafiando o povo de Deus há 40 dias. Há 40 dias que esse gigante vinha e afrontava, e diz que quando ele gritava lá, que ele pedia um homem para lutar com ele, Israel recuava, o povo recuava, afrontando, né, o Israel de Deus. Mesmo com a sua proposta, Saul não encontrou alguém que estivesse pronto a enfrentá-lo. Olha só o que aconteceu. Davi perguntou para alguém o que era dado àquele que matasse o filisteu e tirasse a afronta de sobre Israel. Então, e qual eram os prêmios? Ele diz aqui, grandes riquezas e a filha do rei, que é em esposa, e isenção de impostos. Olha só, 1 Samuel capítulo 17, versículo 25
e o 27. Então esses eram os prêmios, casar com a filha do rei e ser isento dos impostos. E Davi chega, e quando chamado por Saul, Davi contou suas experiências em lutar contra o urso e o leão, para proteger o rebanho do seu pai. E da mesma forma também, ele protegeria o rebanho do Deus vivo das ameaças de Golias. Ele prometeu isso, né? Fez essa proposta. Quem é ungido e confia no poder de Deus, não teme o inimigo, por mais feroz que esse apresente. Antes, entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17 e o versículo 18. Terceiro subtópico, as armas do garoto. Davi não atribuía a sua vitória, que matou o urso, que matou o leão, para as suas habilidades. Quer dizer, eu treinei, eu sou isso, eu sou bom na funda, eu sou bom nisso, naquilo. Não. Ele sempre atribuía a Deus, porque toda honra e toda glória é dada a Deus. Muitas das vezes, né, Deus nos dá a vitória, Deus nos dá o inimigo na nossa mão, Deus nos dá a batalha, e Ele só quer uma coisa de nós, Ele nos entrega tudo, né? Os despojos ali das guerras, Ele nos dá também. A única coisa que Ele quer é a glória. E muitas das vezes, nós pegamos, né, que não somos humildes, nós pegamos, Deus nos dá a vitória, Deus nos dá os despojos, Deus nos dá o inimigo na nossa mão, Deus nos dá a batalha, e nós queremos também pegar a glória. Não foi eu que consegui. Aqui Davi não. Davi tudo ele atribuía a Deus. Saul tentou preparar humanamente Davi para a guerra, pondo nele as suas armas, sem sucesso. O garoto as deixou de lado e tomou o cajado, sua funda e 5 pedras. O cajado era para o uso para ajudar. O cajado era usado para ajudar a caminhada e exortar os cães ferozes. A funda era usada por pastores e para quem soubesse fazer bom uso, e ela se tornava uma arma poderosa, como no caso dos benjaminitas. Juízes capítulo 20 e o versículo 16. Davi lançou a pedra com a sua funda, acertando o gigante, que caiu atordoado. Prontamente Davi toma dele a espada e corta a cabeça. O garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus. Prontamente Davi toma dele a espada e lhe corta a cabeça. O garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus e dependeu exclusivamente da armadura divina e não das armas de Saul, que são uma referência aos recursos apenas humanos. O cristão que deseja ser vitorioso contra as forças de Satanás precisa se revestir das armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, e versículo 13 e 17. Então, querido, as armaduras que Davi venceu ali, o Golias, foi o que? A unção. A unção, ela faz toda a diferença, né? Então ali a unção de Deus sobre Davi, ele não precisava de outra coisa. Isso só fez com que ele vencesse ali o Golias, através da sua fé. Muitas das vezes, ali quando ele estava sendo afrontado, Israel, o povo recuava com medo. Porque mesmo quando Moisés manda o povo ali espiar a terra prometida, eles ficaram com medo, porque lá tinha um gigante. E dizem, vamos supor que eles falaram, olha só o tamanho do braço daquele gigante, olha só o tamanho das pernas, olha só o tamanho dos pés, eram uns homens muito grandes, então não tem como nós vencer eles. E aí Davi aqui, ele olha, né, o povo falando isso, e Davi olha assim e fala assim, mas a testa dele também é muito grande, não dá para mim errar, né, uma jogada de pedra, né? Então, queridos, quanto maior, quando a fé é nossa, a unção, quanto maior é o nosso inimigo, mais é fácil de nós acertar ele, né? Porque dá para a gente ver ele, e a unção de Deus faz com que nós acertamos
que nós vencemos sobre os nossos adversários, sobre os nossos inimigos. O quarto subtópico, o contraste entre Davi e Golias. Humanamente, era impossível Davi vencer Golias, visto que este era um gigante e Davi um jovem comum, mas todo o diferencial estava na unção. Davi recebera e a fé que tinha em Deus. Então, a unção faz toda a diferença. O obreiro que vai cantar, que vai pregar, que vai fazer ela visitar, que vai fazer a obra do Senhor, ele tem que ter a unção de Deus sobre a vida dele, porque a unção é que faz diferença. Não é porque você é mais bonita, porque você é branco, porque você é negro, ou porque você é rico, porque você é pobre. Não. É a unção de Deus nas nossas vidas. E Paulo disse que o cristão anda por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7. Enquanto todo teme o desafio do gigante, Davi responde com segurança por confiar no Senhor. Ele não entraria nesse combate com ideias de Golias, que buscava manter sua fama de grande guerreiro, um campeão de batalha. Pelo contrário, todas as vezes que era necessário lutar, Davi procurava saber a orientação do Senhor, pois ele não guerreava as suas guerras, mas sim as guerras de Deus. Primeiro, a Samuel, capítulo 22, e o versículo 10, capítulo 23, e o versículo 2, e 4 e 10, e o capítulo 30, e o versículo 8, e 2 Samuel, capítulo 2 e versículo 1. Pois seu propósito era exaltar o nome do Altíssimo. Nossas batalhas não devem ser pela a busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 11 e o versículo 36. Nós estamos aqui a síntese do tópico 3. Nós vemos aqui, Davi derrotou o gigante Golias sobre a unção de Deus. Então a unção é que faz toda a diferença para você, para mim, para nós que vamos fazer a obra do Senhor. Se é o Espírito Santo de Deus, se é a unção do Espírito de Deus na nossa vida, nós não conseguimos fazer a obra do Senhor. Queridos, então eu quero deixar aqui essa lição de número 7. Então, querido, terminando aqui essa lição de número 7, Davi é ungido a rei, e quero pedir você, por favor, o que você pode me ajudar? Compartilhar, curtir, se inscrever no meu canal e ficar lá por dentro de todo esse conteúdo. Fica aqui o meu abraço, meu carinho em todos vocês, e até a próxima aula, e a paz do Senhor Jesus, queridos!